Olá, você está no canal Psicologia vai à Escola. O meu nome é Lavínia e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre saúde mental de docentes e algumas psicopatologias. Para iniciar nossa discussão, eu gostaria de dizer que falar sobre a saúde mental do docente, o adoecimento do docente, nós acabamos andando entre duas linhas da psicologia, a psicologia clínica e a psicologia escolar crítica. Quando nós discutimos intervenções, psicoterapia, até medicamentos, nós estamos no âmbito clínico. Quando nós falamos sobre questões institucionais, sobre a estrutura da educação, nós estamos no âmbito da psicologia escolar crítica. Para ilustrar, iniciar a ilustração da nossa discussão, eu vou dar dois exemplos. Um professor A e um professor B. Esse professor A, ele tem 20 anos, recém-formado, está atuando em uma escola que não tem giz na sala de aula, que ele precisa imprimir suas provas, não tem cadeiras suficientes para todos os professores. E esse professor B, ele também tem 20 anos, ele também é recém-formado, mas ele está trabalhando em uma escola que tem lousa digital, canetas, todas as provas impressas 3 dias antes da aplicação e, inclusive, sobra cadeira para os alunos. Então, vamos marcar bem o professor B e o professor A. Qual professor será que está sofrendo mais nesse início de carreira? Eu trouxe esse exemplo de um recém-formado, mas isso vale para qualquer idade, qualquer tempo de experiência de trabalho. Então, esse professor A, ele chega na escola, ele não tem material para trabalhar, muitos dos seus alunos não têm alimentação, vão na escola para poder se alimentar porque não tem alimento em casa. Muitos dos seus alunos trabalham dentro de casa, então dormem em sala de aula. Muitos dos seus alunos têm diversas problemáticas em casa. E esse professor enfrenta dificuldades para ensinar. E quando eu digo dificuldades, não é de forma alguma e jamais culpabilizando os alunos, mas dificuldades geradas por toda a estrutura institucional da educação. Institucional não é só de uma instituição, mas de toda a educação, todo o sistema de educação do país. E esse professor, ele esbarra com essas dificuldades. Então, com o passar do tempo, além de alguns dos seus colegas estarem afastados e ele precisar cumprir funções que não eram dele, de início, funções que ele não teve um treinamento, não teve uma formação, não teve uma preparação para exercer. E esse professor começa a se sentir desmotivado, começa a não ter vontade de ir para o trabalho, começa a ser hostil com seus alunos, a punir fortemente seus alunos, começa a ter problemas dentro de casa, com sua vida particular, começa a ingerir mais álcool, fora de um âmbito socialmente aceito, começa a sentir coisas que ele não entende por que ele está sentindo, que ele nunca sentiu. E as pessoas ao seu redor começam a notar isso. Então, os alunos notam que o professor está punindo muito e precisam ir contra este controle. Sua família quer ajudá-lo, mas não sabe como. Algumas pessoas do seu trabalho percebem, outras não. Então, esse exemplo
que eu citei é de um professor que está apresentando sintomas da síndrome de burnout. Eu falei bem por cima, lógico, que agora eu vou me aprofundar, mas ele está mentalmente e fisicamente esgotado da sua atividade organizacional. Uma pessoa que escolheu aquela profissão, que gosta daquela profissão, mas todas as adversidades, eu citei algumas, mas é muito mais do que isso, todas essas adversidades contribuíram para que ele adoecesse dentro do seu ambiente de trabalho, por conta do seu ambiente de trabalho. Então, quando nós falamos de síndrome de burnout, nós estamos falando de uma psicopatologia que surge em decorrência à atividade organizacional que a pessoa exerce. Então, o burnout, muitas vezes, é encontrado, na maioria das vezes, né, em profissionais de saúde, porque tem uma carga horária muito extensa, é um ambiente, né, muito tenso, mas cada vez mais tem surgido em professores, em docentes. Eu vou deixar no link da descrição todos os artigos que eu utilizei para estudar, para poder fazer esse vídeo, para quem se interessar em ler mais, saber mais sobre, né, para referenciar o conteúdo que eu estou explanando aqui. Então, o burnout se caracteriza, né, por esse esgotamento mental e físico, que tem 3 eixos muito importantes para se observar, tanto clinicamente quanto socialmente. Então, uma exaustão mental, uma exaustão que faz com que a pessoa tenha dificuldade em realizar aquelas atividades que necessitam de apoio intelectual, então preparar aulas, pensar em estratégias de ensino, uma exaustão mental que também, né, vai para a sua vida particular. Então, é um esgotamento tão grande que a pessoa sente um cansaço para pensar, né, para pensar literalmente. Uma baixa realização, então essa baixa realização se caracteriza por sentimentos de desmotivação, de parecer que nada do que ela faz tem sentido, de que aquilo não é bom para ela, e uma despersonalização, que é muito interessante, porque ela está intimamente ligada com o adoecimento na sala de aula, porque a despersonalização, ela é caracterizada por sentimentos e atitudes de negatividade, de hostilidade. Então, é uma pessoa que começa a ser mais grossa com as pessoas que ela convive, começa a agir de uma forma indiferente com os seus pares. E muitas vezes essa despersonalização culmina em um professor que passa a ter atitudes hostis e punitivas com seu aluno. E contra isso ocorrem as agressões, né, dos alunos para os professores. Novamente, não é de forma alguma querendo culpar alguém, culpabilizar, não é uma reação, né, não é uma relação linear, mas são diversos fatores que fazem com que o aluno agrida o professor, e nunca é uma justificativa, mas são diversos fatores que fazem essas agressões, que fazem o professor agir como ele age. Então, quando ele passa a punir, o aluno vai contra e agride. Ou um professor que é agredido e N outros fatores desenvolve o burnout porque foi agredido e vice-versa. Então, é muito complexo falar sobre isso e a gente precisa ter extremo cuidado e delicadeza no olhar para não ter uma atitude culpabilizadora ou simplista de isso acontece por isso. Né? As coisas estão ligadas, mas tem muitos outros fatores por trás. Então, quando você está trabalhando numa escola, por exemplo, e você percebe isso, você vai olhar para tudo que envolve. Como que é a vida desse aluno? Como que está sendo o trabalho do professor? Então, quando você direciona o seu olhar, né, para diversos fatores, você começa a compreender a complexidade do fenômeno. Então, falamos sobre burnout. E o burnout também, ele pode ocorrer junto com outras
né, outras psicopatologias. Então, junto com a depressão, muitos professores desenvolvem a depressão, né, em decorrência da sua atividade de docência, ansiedade, estresse, um estresse crônico, que é diferente daquele estresse do cotidiano de acúmulo de atividades ou de tensão, mas um estresse instalado que afeta, né, hormônios, que adoece mesmo, não é um estresse passageiro, é uma coisa crônica que se instala. Então, por exemplo, um burnout, a depressão, a ansiedade, nós precisamos sim tratar. Essa palavra tratamento eu não gosto muito, mas é a que melhor que melhor cabe no contexto, mas nós precisamos tratar em psicoterapia, porque são questões, né, de psicopatologias, em alguns casos na psiquiatria, para medicamentos, mas nós não podemos pensar que você fazer psicoterapia, quando nós falamos da saúde mental do docente, que a psicoterapia e o medicamento vão ser o resultado, a resolução disso. Não, eles vão auxiliar, lógico, e muito, mas todos esses fatores que eu falei anteriormente, que estão por trás, precisam ser resolvidos. Então, você precisa investir na formação dos professores, precisa oferecer um ambiente de trabalho favorável e confortável, precisa dar assistência para esse professor dentro da sala de aula. E assistência para o professor também envolve assistência para os alunos. Então, nós vemos que o sistema educacional é muito mais complexo do que se imagina. Não é simplesmente a educação não está boa ou só o sucateamento da educação. É toda uma estrutura dessas relações, uma estrutura social que vem de muitos anos atrás, que fazem com que professores adoeçam, alunos tenham dificuldade de aprendizagem, professores cada vez mais se afastam das suas atividades, se sentem desmotivados, a profissão acaba sendo vista de forma negativa, no sentido de as pessoas não se sentem motivadas a trabalharem com a docência por medo de vivenciarem o que vem outras pessoas vivendo. Então é muito complexo, é um emaranhado, né, de coisas que vão se interligando. Então, a saúde mental do docente precisa ser olhada, sim, e eu sempre vou levantar essa bandeira, precisa ser olhada com atenção, com empenho. Não é você simplesmente tapar os panos, mas é investir em políticas públicas para isso, é investir na educação, valorizar a profissão, valorizar o profissional e valorizar o ser humano. Porque o professor ele não é uma máquina de ensinar, é um ser humano que transmite o seu conhecimento para formar outras pessoas. Então, é necessário que exista uma visão humanizada do professor. É necessário tratar com humanidade o professor. Tratar a saúde mental do professor não só para remediar os danos causados quando nós falamos de psicopatologias que existem, né, que são existentes na pessoa, mas tratar também com prevenção. Então, como eu falei, políticas públicas e alternativas para prevenir que isso ocorra, para fazer com que os professores se sintam fortalecidos e confortáveis e motivados para ir para a sala de aula e ensinar, para transbordar afeto no ensino, e não que os professores se sintam acuados de ir para a sala de aula, que os professores se sintam totalmente desmotivados e simplesmente descarreguem conteúdo, porque aquilo perde sentido para eles. Então, a saúde mental dos docentes é muito, muito mais do que simplesmente afastar um professor e deixar por isso mesmo. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade da escola,
responsabilidade dos profissionais de saúde mental precisam se atentar e trabalhar com isso. É necessário discussões como essa que eu estou fazendo agora para a gente refletir sobre aquele professor que tá muito, aquele professor que a gente teve que era muito estressado, que faltava muito. O que será que acontecia com ele? Será que era simplesmente, aquele professor é chato, é bravo? Ou existiam tantas coisas por trás? Basicamente é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Além de que o afastamento, do professor, como que eu posso dizer, não prejudica, não o afastamento prejudica, mas o afastamento do professor, ele abala toda a estrutura da escola. E esse adoecimento do professor mexe com toda a estrutura da instituição. Além do que eu já falei da questão da hostilidade, da agressão na sala de aula, mas o professor, quando ele adoece, passa a ocorrer um absenteísmo, que é uma falta, uma ausência do emprego, e você precisa manejar outro professor, realocar outro professor para cumprir a função daquele que está faltando, e este passa a desenvolver funções que não eram dele e também passa a adoecer. Então, é um sistema muito complexo. Além das questões do abuso de álcool, que nas pesquisas dizem muito, que 20% dos professores que apresentam alguma problemática acabam fazendo uso abusivo do álcool, além de drogadição, uso indevido de medicamentos, divórcio, separação, afastamento da família, afastamento social. Então, um fenômeno que ressoa em diversos âmbitos e que precisa ser visto com diversos olhares. Gostaria de deixar esta reflexão, essa discussão para vocês. Para você que gostou, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Vamos falar sobre saúde mental de professores, vamos discutir sobre e vamos lutar para que essa realidade seja mudada. Muito obrigada!